Olá, sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula da disciplina de Introdução à Informática do curso técnico em cooperativismo do Instituto Federal de Rondônia. Muito bem-vindo, professor William, mais uma vez aqui conosco, na nossa última aula, né, professor? Que tristeza, poxa vida. Mara. Muito triste isso, olha. Última aula, quer dizer, última não, nós ainda teremos... Última aula de conteúdo, né? Teremos mais uma aí que vai ser a super revisão e a parte melhor do curso, né, professora? Né, que vai ser, já é a prova, né? Já é a prova semana que vem. Olá a todos, né? Sejam todos bem-vindos, aos professores dos polos, aos alunos, né? Estaremos aí mais uma aula maravilhosa, numa tarde de sexta-feira aí, né? Com bastante ouro, né? Nas nossas Olimpíadas aí. Todo mundo torcendo bastante, agora vamos torcer para a gente aprender o conteúdo também, né? Então, vamos lá, né, professora? Hoje temos um conteúdo maravilhoso aí. Muito bom hoje. Vamos trabalhar com Excel, vamos trabalhar com PowerPoint, vamos trabalhar com bastante coisa bem legal aí. Na verdade, eu sou suspeito em dizer, professor, eu sou apaixonado por Excel. Eu também. Então, hoje a gente está ferrado hoje. Top. Porque pra gente, então, quem trabalha, quem gosta, quem utiliza a ferramenta de planilha eletrônica, como o Excel, é uma ferramenta muito rica. Ela tem comandos e funções e fórmulas e ferramentas que a gente acha que não vai encontrar lá e realmente acaba surpreendendo. É um aplicativo muito interessante, com muitas utilidades, não só para a área de contabilidade ou matemática, financeira, mas dá para utilizar em todas as outras áreas, estatística, dá para usar para abrange bastante área contundente aí para vocês. Então vamos ver o nosso conteúdo da nossa aula de hoje, que é, como eu acabei de falar, sobre planilha eletrônica, software de apresentação, nós vamos falar também do PowerPoint e vamos falar sobre ergonomia, certo? Vou ensinar para vocês alguns truques para a gente melhorar aí as nossas posturas e não se prejudicar. Vamos criar, editar e formatar planilhas no Microsoft Excel, que é o nosso aplicativo de edição de planilhas. Vamos criar, editar e formatar também apresentações de slides no Microsoft PowerPoint. Certo, pessoal? Então, como eu expliquei para vocês nas outras aulas, toda vez que vier MS, significa Microsoft, que é o software do PowerPoint, ou qualquer outro do pacote do Office. Vamos conhecer também os conceitos de ergonomia. Começando sobre o Excel, é uma ferramenta poderosa para tornar significativa uma vasta quantidade de dados. Mas ele também funciona muito bem para cálculos simples e para rastrear quase todos os tipos de informações. As células no Excel, que nós vamos já explicar o que são essas células e como elas são criadas, podem conter números, textos ou fórmulas. As células são agrupadas em linhas e colunas. Isso permite adicionar dados, classificar e filtrar, inserindo tabela e criando gráficos. Então, pessoal, resumindo, Excel, nós podemos utilizar números, textos, nós criamos gráficos dentro do Excel também. Então, tudo isso nós vamos, quer dizer, quase tudo isso nós vamos aplicar hoje durante a nossa aula, certo? Então, agora nós vamos passar, eu vou mostrar para vocês a tela, o ambiente de trabalho do Excel, aqui nos nossos slides. Então, aqui eu tenho a tela principal. A partir do momento que a gente abre o Excel, ele vai mostrar aqui para vocês. Então, nós temos a nossa guia de acesso rápido, as guias dos menus, as guias dos menus estão aqui, que, como eu disse, as versões do Excel de 2007 para cá, eles não têm mais aqueles menus de antigamente. Então agora eles são guias de acesso rápido, eles abrem aqui na frente para todo mundo. Então aqui em cima fica a barra de títulos, fica o nome do meu arquivo.
a barra de ferramentas. Essa aqui é a nossa área de trabalho, que é onde nós vamos fazer tudo, aplicar e tal. E aqui embaixo fica a barra de status, que é nessa barrinha logo acima da barra azul. Essa embaixo é a barra de tarefas, que é do Windows mesmo. Essa aqui logo acima é a barrinha de status. Barra de rolagem, né, que vai subir ou descer a minha pasta, o meu arquivo. E agora eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir o aplicativo Excel, certo? No caso, eu já abri para vocês, para a gente agilizar aqui. Mas se eu fosse abrir um arquivo novo, então eu venho aqui em arquivo, novo, e aqui ele me dá várias opções de quais modelos eu quero abrir. Então eu posso escolher por um calendário, posso escolher uma lista de presença, ele já me dá modelos pré-prontos, né? Cronograma de atividades, ó, business análise de estatísticas de valores financeiros, orçamento simples, relatórios, faturas de cálculo, fluxogramas. Então é infinitamente a variedade do Excel. Então vamos pegar o mais básico, que é esse daqui, ó, pasta de trabalho em branco. Dá um clique duplo e ele vai abrir uma pasta de trabalho nova. Lembrando, no Excel não são pastas, não é um arquivo que a gente vai abrir. E nem são planilhas, né? Quando a gente salva o arquivo do Excel, a gente salva uma pasta de trabalho e dentro dela tem as planilhas. Nesse caso, eu tenho a planilha 1, ó, que está aqui embaixo. Eu posso criar mais planilhas, né? Venho aqui no maisinho e cliquei, ele já acrescentou a planilha 1, planilha 2. Eu posso ter mais de... Professor William, quantas planilhas mais ou menos a gente pode ter no Excel? Quantas planilhas a gente pode criar dentro da pasta de trabalho? Professor, nós podemos criar muitas. Na verdade, hoje o Excel ele é uma das ferramentas mais completas que existe dentro do pacote Office, né? O Excel nós conseguimos trabalhar, como a professora falou, com vários tipos de funções, vários tipos de fórmulas, e eu posso trabalhar com uma infinidade de planilhas associadas a uma mesma pasta, e o melhor de tudo é que eu posso interligar essas planilhas, eu posso trabalhar com elas fazendo com que a informação de uma planilha ela possa migrar para outra planilha e mantendo os cálculos matemáticos. Então, para quem gosta de cálculos matemáticos, para quem não gosta também, ela é uma super ajuda. Os professores de matemática aí que vão ficar com raiva da gente, porque o aluno que está nos assistindo agora, ele pode fazer qualquer cálculo matemático utilizando o Excel. Óbvio que eu tenho que saber os conceitos básicos. Se eu não souber os conceitos básicos do cálculo matemático, isso vai atrapalhar bastante. Só para lembrar, estamos online no chat. Participem, entrem aí, peça para o teu professor colocar a tua pergunta, dê um alôzinho, tá? Que a gente está aqui o tempo todinho, beleza? Isso mesmo, gente. Vamos voltar ao nosso Excel aqui. Então, eu já fiz uma planilha pré-pronta, senão a gente vai demorar muito inserindo esses dados. Então, aqui eu tenho a planilha 1 dentro de uma pasta de trabalho. Isso é só para vocês visualizarem. Por que o Excel salva pasta e não planilha? Porque lembrem como se fosse um arquivo físico, normal. Você pega uma pasta e dentro dessa pasta tem vários compartimentos dentro dela. Então, as planilhas do Excel são esses compartimentos dentro da nossa pasta, certo? Por isso que quando a gente salva tudo e tem várias planilhas dentro, nós temos uma pasta de trabalho. Eu vou usar o recurso da lupa para aumentar aqui para vocês, para a gente observar mais de pertinho como funciona aqui nossa planilha. Então eu criei aqui uma planilha chamada Cooperativa de Reciclagem e coloquei os materiais que são reciclados nessa cooperativa. Eu criei uma cooperativa imaginária, certo? Então aqui eu tenho material, tenho PET, papel branco, ferro, latinhas, plástico branco. Isso, ele quer saber quais são os valores que foram arrecadados de 2009 e 2012.
Aqui ele tem os valores em reais. Nós vamos transformar esses valores para tipo moeda, eles estão só números, né? Fica até meio complicado, difícil de entender essa nossa planilha. Aqui nós vamos fazer o cálculo já dessa soma aqui desses valores e vamos formatar essa nossa planilha. Vamos deixar ela mais amigável e mais visual para o cliente ou quem vai utilizar. Então percebam que a minha planilha, o título dela aqui, ó, não está centralizado no meio da minha planilha. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mesclar essas planilhas, essas células, aliás, para que ele fique centralizado. Lembrando, né, professor William, que o que é uma célula, o que forma uma célula, professor William, que são importantíssimas dentro do Excel, são as células, saber a nomenclatura delas, identificar o endereço de cada célula, né, professor? Bom, legal. Então, assim, na verdade, se vocês observarem a tela, né, a área de trabalho do Excel, e nós lembrarmos da área de trabalho que nós tínhamos no Word, de cara a gente já consegue perceber que ela é bem diferente, né? Então, no Word lá, que é um editor de texto, nós temos a representatividade de uma folha de papel, né, seja ela Office ou A4, e quando nós passamos para o Excel, essa estrutura de área de trabalho ela se modifica, né, fazendo com que nós tenhamos um conjunto de linhas horizontais e linhas verticais, né? Então nós temos lá as linhas horizontais, que elas são representadas através de números. Nós temos as linhas verticais que são representadas através de letras. Como a professora Naira está mostrando aí, ó, você pode observar lá em cima, nós temos o alfabeto, né? A, B, C, D, e aí vai até a quantidade de colunas que o Excel oferece. Então, quando eu tenho a representatividade do alfabeto, eu falo que são colunas. E aí nós temos as linhas que são representadas por números, que nós temos lá 1, 2, 3, 4, né, e temos várias outras linhas. Quando eu tenho um encontro dessa coluna com essa linha, então eu tenho a célula, que é o campo que vai ser inserida a informação. E cada célula ela tem o seu endereço, a sua localização. Por exemplo, se eu pedisse para a professora Naira ali, ó, clicar na célula A1, por exemplo, né? Ela vai clicar lá no primeiro quadradinho. Observe que a célula 1 ela fica selecionada, ela fica com um contorno que diferencia ela das outras, significa que essa célula ela está ativa no momento. Se você observar um pouco mais acima na barra de fórmulas, nós temos a caixa de nome, onde ele me diz qual é essa célula. É um meio de navegar também pelas células do Excel. Por exemplo, se eu clicar na caixa de nome lá em cima e digitar, por exemplo, E10 e pressionar o Enter, ele vai me direcionar para a célula E10, fazendo com que você possa estar inserindo uma informação lá dentro, né? Observem que quando nós selecionamos essa célula, você pode simplesmente digitar a informação dentro dela, né? Então eu colocaria lá, vamos colocar a palavra IFRO, professora, por favor. Então lá, ó, quando a gente digita um texto ou um número, ele também me mostra esse número na barra de fórmulas, que é um pouco mais acima, onde nós podemos editar, né, e criar as nossas fórmulas ou funções a partir desse comando. Uma vez que você está ativa essa célula, você observa nas barras de ferramentas que todas as outras opções, todas as ferramentas, elas foram desativadas, porque a tua célula ela está ativa. Isso é muito comum, quem está começando a utilizar o Excel, ele digita alguma coisa e ele fala, ah, mas está tudo desativado aqui na minha barra. Na verdade, como que a gente resolve isso? São várias as maneiras. Dessas maneiras eu vou mostrar duas bem rápidas. Uma é você pressionar a tecla Enter do teu teclado, ele vai ativar. A outra seria você clicar em outra célula, né? Você clica fora e ele já vai liberar, olha lá na parte superior, né, na barra de ferramentas, já liberou todos os outros, as outras ferramentas para que você possa, né, utilizá-las da melhor forma. E uma vez que você queira apagar ou modificar
essa célula, por exemplo, existem vários caminhos, na verdade, né? Um dos caminhos seria você clicar diretamente na barra de fórmulas, lá dentro da barra de fórmulas, e fazer a edição, né? Ou apagar ou mudar o texto. A outra forma seria utilizando uma tecla de atalho chamada, localizada no teclado pelo atalho F2, que são as teclas de funções. Você pressiona o F2, ele vai ativar essa edição dessa célula também. Então, células, só para a gente recapitular, é um encontro da linha, da coluna com a linha, e eu represento a localização da célula através da letra da coluna e do número da linha. E ali eu vou ter a minha célula. É bom a gente ressaltar que uma célula pode ser mesclada. A professora Nara vai explicar isso com mais detalhes, mas eu posso juntar duas ou mais células e eu posso unificá-las, fazendo com que eu possa personalizar e estilizar a minha planilha de uma forma bem melhor. Beleza? Qualquer dúvida, estamos aqui no chat, só perguntar que a gente está aí para solucionar. Professora? Isso mesmo, e é isso que eu vou mostrar agora para vocês com a mesclagem de células. Vamos aqui ao a nossa planilha. Então, só vou apagar aqui o nome IFRO que nós colocamos. Outra maneira também é só deixar selecionada e clicar a tecla Delete, que ele vai apagar também. Então, eu quero mesclar essas células. Vejam que eu tenho célula A1, B1, C1. O meu nome, o título da minha planilha, ele está posicionado em 3 células. Eu quero juntar esse meu título para que ele fique numa célula só e fique centralizado na minha planilha. Então, eu vou selecionar todas as células que eu quero, seguro com o mouse e puxo até onde eu quero, certo? Aí eu venho aqui, ó, nessa ferramenta chamada Mesclar e Centralizar. Mesclar e Centralizar. Cliquei aqui, percebam a mágica que vai acontecer no título da nossa planilha. Cliquei, ele vai ficar centralizado e as linhas que tinham separando as células sumiram, certo? Então isso é usado muito para justamente títulos ou outras funcionalidades. Agora, para que eu diferencie o subtítulo da minha planilha, material 2009, 2012 e a média dos valores, eu vou também dar um destaque melhor à minha planilha. Então, eu vou selecionar tudo também, seguro o mouse e saio arrastando. Venho aqui na opção negrito, que é o mesmo atalho do Word que nós vimos na aula passada. Então, eu posso simplesmente pressionar as teclas Ctrl N e elas vão ficar em negrito, ou apertar no botão negrito aqui em cima, certo, pessoal? Então já deu uma cara melhor a minha planilha. Outra função também, outra forma que a gente pode editar a nossa planilha é criar os designs para nossa, vamos formatar, a gente pode formatar esses estilos de célula. Então, aqui eu posso escolher, ó, quais são os tipos de cor, de formatação que eu quero da minha planilha, certo? Então, tem vários modelos que o Excel apresenta aqui no menu Estilos de Célula. Eu vou escolher esse verde aqui, ó, 60% ênfase. Vamos voltar para a nossa planilha. E ele não mudou porque eu não selecionei, né, pessoal? Dá um Ctrl Z para voltar, então eu vou selecionar a minha planilha toda. Volto aqui no estilos de célula. Escolho o modelo que eu quero. E agora sim vai ficar bem selecionado. Espero que vocês continuem enxergando aí sem dificuldades a nossa planilha. Então agora eu posso mudar as cores dos meus dados da minha planilha. Eu quero que o título fique destacado em, deixa eu ver, vermelho. E os meus subtítulos da minha planilha fiquem na cor azul. Pronto, os meus dados continuam em branco. Como eu disse para vocês, e percebam que não tem mais linha, né? Sumiram as linhas aqui da minha planilha. Eu também posso inserir as bordas da planilha.
Outra coisa importante, vejam essas linhas que estão aqui no Excel, né? Ele já vem com essas linhas aqui, ó, as linhas das colunas. Só que se eu mandar imprimir isso aqui, ele não sai na impressão, porque são linhas imaginárias, é só para você poder trabalhar direitinho, você ter uma noção de como está fazendo. Mas se eu mandar imprimir, não vão sair as linhas das minhas colunas. Para que elas saiam, a gente vem, seleciona a nossa planilha e vem aqui, ó, no grupo fonte, em bordas. E aqui você escolhe todas as bordas. E ele vai preencher a minha planilha com todas as bordas. Agora sim, se eu mandar imprimir, vai sair tudo com as bordas pintadas, né, preenchidas. Então agora eu vou mostrar para vocês algumas funções e alguns procedimentos, algumas fórmulas que são bem interessantes, né, professor William? Sim. Essas fórmulas, as funções que a gente utiliza no Excel, são inúmeras. Hoje a gente vai mostrar só o mais básico, né, professor? É a parte que eu mais gosto do Excel, essa parte de fórmulas e funções. Mas desculpa atrapalhar um pouquinho a tua aula, professor, é que nossos alunos estão perguntando muito, porque eles não têm, alguns não têm no computador, no netbook que vocês estão utilizando, não tem o pacote Office, não tem o Excel, né? Então assim, o Excel, ele é uma das ferramentas distribuídas pela Microsoft, vendidas pela Microsoft. Ele é um software proprietário, onde você necessita comprar essa licença. Nesses equipamentos que vocês receberam, em parceria com as escolas de vocês, eu não sei qual é o procedimento quanto à questão dos softwares que estão disponibilizados neles. Mas eu vou dar uma dica para você que não tem o pacote Office, não tem o Excel no seu computador. Você pode acessar a internet ou um computador que tem internet e você pode baixar uma outra distribuição, não é o Excel, mas é bem similar, que é do Linux, que nós chamamos de BR Office. É a opção Calc, que tem as mesmas propriedades do Excel. Tudo que a professora Nária está passando hoje para o Excel, ele tem a mesma funcionalidade também no Calc. A mesma aparência que existe no Excel, o Calc também tem essa possibilidade. Então, para você que não tem o Excel no computador, basta você acessar a internet, é rápido para baixar, é bem levinho, baixa, instala, a instalação é bem simples também, é só você ler a tela, clicar em avançar, avançar, avançar e concluir. Tá? Então instala aí que você vai ter uma ferramenta muito boa no teu computador e o melhor, ela é totalmente free, né? Você não vai estar utilizando nenhum software irregular no teu computador, tá ok? Isso mesmo, gente. Já que não tem de um jeito, a gente faz de outro, né, Sim. professor? Mas não deixem de aproveitar as ferramentas e toda essa possibilidade que você tem para utilizar os aplicativos, certo? Então o Calc, que é o similar ao Excel, ele também tem uma funcionalidade muito boa e tudo que eu vou fazer com vocês aqui hoje, também vocês podem utilizar no Excel, no Calc, desculpa. Lembrando, quem não tem computador, quem não estiver com o aplicativo, anotem, tá bem? Anotem no papel, anota direitinho para não esquecer as dicas que a gente vai dar por aqui. Certo, professor William? Certo. Só mais complementando aqui a dica, né? Então assim, se os alunos não têm internet no computador, não tem problema não, se desespere. Pega um computador na escola que tem internet, baixe o aplicativo, o BR Office, copie no pendrive, no cartão de memória, na memória do celular, né? E pode transferir para o computador que vai ser instalado sem problema nenhum. Ele não precisa de internet para ser instalado e nem mesmo para poder funcionar. Basta você, em qualquer máquina que tem internet, baixa ele, copia numa mídia removível e vai lá e instala no teu computador. Prontinho. Vamos voltar à nossa planilha então. Aqui eu coloquei os valores. 40.250 foram vendidas de garrafa PET em 2009. Então, 52 mil papel branco, 32 mil, 15 mil, 11 mil e plástico branco. Então, aqui eu quero transformar esses valores para moeda, porque não dá para entender, né, pessoal, o valor que está aqui, que são valores em reais. Então, o que eu vou fazer aqui? Nós selecionamos o que a gente quer, seleciona a célula, no caso aqui eu estou com a célula B3 selecionada. Venho aqui, ó, na minha barra, na minha guia de acesso rápido,
na função, no formato de número de contabilização. Então eu clico aqui na setinha só para mostrar para vocês as opções que ele dá de moeda. Então eu posso deixar em real, que é a moeda do Brasil, em dólar, que é a moeda dos Estados Unidos, euro, que é a moeda da Europa. Então eu posso também colocar, e tem muitos outros formatos aqui embaixo, ó. Tem formato do mundo inteiro, tá? Tem mandarim, tem todas as moedas do mundo inteiro, você acha aqui no aplicativo. Não só aqui, mas no Calc também você encontra. Como nós estamos no Brasil e eu quero os valores em real, eu vou selecionar aqui real, certo? Vejam que o meu 40.250 agora ficou em formato de moeda. Agora sim ficou mais visível, ficou mais bonitinho de se ver, né? Agora eu quero passar essa mesma configuração para as minhas outras células abaixo. O que eu vou fazer? Vou pegar essa minha célula e posicionar o cursor do meu mouse bem no eixo, aqui ó, na diferença, no eixo das minhas células. Percebam que a minha cruz, ó, essa cruzinha mais gordinha, agora ela ficou mais fininha. Essa cruz fininha, ela se chama alça de preenchimento. Então quando eu seleciono ela, seleciono aqui e puxo, quando eu conseguir puxar, pronto. Ele vai copiar tudo que está lá em cima para baixo, os valores. Só que não é isso que eu quero. Eu quero que todo mundo fique no formato de dinheiro. Eu vou copiar, selecionar todas os meus valores e clica aqui novamente e vai ficar todo mundo aqui. Mesma coisa em 2012. Seleciona todo mundo, vem aqui no formato de número de contabilização ou formato de moeda e percebam a mágica, todo mundo vai ficar no formato de moeda, de real, certo? Agora, eu quero fazer a soma desses valores utilizando a fórmula. Eu vou sair um pouco da planilha ali em cima para mostrar para vocês aqui embaixo. Uma das principais funções que a gente utiliza no Excel é a função soma. Função soma. Ela serve para somar, só isso. Então ela soma qualquer valor. No Excel nós temos as 4 operações matemáticas: soma, subtração, multiplicação e divisão. Todas elas existem funções para que elas possam ser desenvolvidas. Então outra dica importante: toda função no Excel inicia-se com o sinal de igual. Certo? Então, se eu fizer soma e dentro colocar os valores que eu quero somar, sem o sinal de igual na frente, ele não vai entender que é uma função que eu quero somar. Então, sempre anotem isso daí, tá, pessoal? Igual, soma, ele já mostra as outras opções que eu tenho de soma dentro do Excel. Vou abrir os parênteses e aqui ele me dá a dica também, ó, o número 1 e o número 2 que você quer somar, ou vários outros. Eu posso somar 10 números ao mesmo tempo, 20 números, enfim, não tem problema. Então eu quero somar aqui a célula B4. Vejam que eu abri o meu parênteses e selecionei a célula B4. Ele já passou o nome da célula aqui para baixo. Então eu quero somar a célula B4 e a célula C4, que está ao lado. Percebam que eu utilizei o operador, o ponto e vírgula, quando eu quero somar apenas 2 valores, certo? Se eu quero somar 2 valores e eles não estão em sequência, eu uso o ponto e vírgula. Ele é como se fosse a conjunção e, certo? Então, fechei o parênteses e vou dar Enter. Ele vai mostrar a soma para mim. Por que ele ficou desse jeito, professora? Porque a minha célula está pequena. O valor é grande, aí ele está pequeno. Eu vou só abrir aqui um pouco e ele volta, mostra o valor novamente, certo? Então, ele somou. Se eu clicar aqui em cima, na minha barra de fórmulas aqui, ó, ele mostra qual é o conteúdo que está dentro da minha função
da minha célula A11, que é a soma de B4 e C4, que nós fizemos agorinha, certo, pessoal? Então, mais uma coisa para frente. Outra função que a gente usa bastante é a função média, média de valores. Essa parte também a gente aprende muito na matemática, né? Tirar a média de valores. Então, o padrão de média de números, de valores, é a soma dos elementos dividido pela quantidade de elementos. Então, se eu quero somar 10 valores, eu estou escrevendo aqui no Excel, não tem problema. Se eu quero somar 10 valores, para poder achar a média, tenho que dividir pela quantidade de elementos, certo? Se eu tenho 10 valores, eu tenho que dividir por 10. Eu somo 10 valores, para eu achar a média desses 10 valores, eu tenho que dividir por 10. Se eu tenho 3 valores, eu somo 3 valores, eu quero achar a média desses 3 valores. Eu somo os 3 valores e divido por 3, porque é a quantidade de elementos. Então, eu vou fazer aqui com vocês, ó, essa média dos valores desses nossos, da cooperativa aqui, a evolução dos valores deles. Então, eu vou colocar, sempre iniciando as nossas fórmulas, funções com o sinal de igual, média, abre o parênteses, dentro dele eu vou colocar o que eu quero, a média desses valores. Então, eu quero a média desse e ponto e vírgula e desse. Ele vai fazer o quê? Ele vai somar os dois valores e dividir por 2, porque eu tenho 2 elementos para serem tirados a média. Quando eu der o Enter, ele vai mostrar aqui para mim. Se eu seleciono a minha célula, ele mostra aqui em cima na barra de fórmulas o conteúdo que tem dentro dela. E aqui é o resultado. Então, o que ele fez? Ele somou esses dois valores, 2009 e 2010 de garrafa PET, e dividiu por 2. E essa é a média de valores que deu de garrafa PET vendida de 2009 e 2012. A mesma coisa agora eu vou fazer na minha célula D4. Vou fazer de novo isso. Mas se eu tenho uma planilha com 30, 40 elementos materiais, eu vou demorar uma eternidade até somar tudo, sair digitando aqui média, pega um, pega outro. Então, a alça de preenchimento, que é essa cruz magrinha aqui, ó, ela vai me ajudar a preencher, ela vai substituir essa minha média em todas as planilhas abaixo. Então, olha só, o que eu estou fazendo? Selecionei a célula D3, vou usar a minha alça de preenchimento e vou puxar até aqui onde eu quero que ele encontre as médias. Quando eu soltar, ele já vai fazer o cálculo de todas essas outras e encontrar a média aqui para mim. Outra coisa legal do Excel, pessoal, é que a parte, tá, dessa planilha, se você colocar os valores 1, 2 e tem que fazer uma sequência de números muito grande, por exemplo, até o 100, quando você seleciona um e o outro aqui, ó, deixa eu selecionar aqui, 1 e 2, não, só 1 e 2. E segura na alça de preenchimento, o Excel ele vai entender que você quer os números em sequência de 1 em 1. Então, quando eu puxar, aqui, quando eu conseguir puxar, porque eu não tenho mouse, eu estou só com o touch do Note, ó, ele vai preenchendo para mim em sequência, de 1 por 1, certo? A mesma coisa se eu quiser que ele conte de 10 em 10, ó, 10, 20. O Excel vai entender que eu quero que ele conte de 10 em 10. Mesma coisa, seleciona a primeira e a segunda, para ele saber que é uma sequência, e puxa na alça de preenchimento.
Aí ele vai contar para mim, ó, de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50 e até onde eu quiser puxar as minhas tabelas, as minhas células, certo? Então, é uma coisa bem interessante isso daí também. Mais uma dica, se eu colocar 1, 1, 1, ele entende que eu quero uma sequência do mesmo número. Então, eu vou lá, mesma coisa. Seleciona, puxa, ele vai me dar a sequência do mesmo número. Essa é a função maior da alça de preenchimento. Tudo bem? Vou apagar aqui porque não era só uma dica que eu tinha que dar para vocês sobre o Excel. Então, para que a função multiplicar no Excel, ela é chamada multi. Então, eu coloco, se eu quiser multiplicar números, eu venho aqui multi, abro também os parênteses, esse também é um padrão de função do Excel, sempre o sinal de igual, o nome da função que você quer, abre os parênteses, escolhe as células que você quer somar, ou multiplicar, ou enfim, e fecha, dá o Enter. Então, eu vou colocar aqui 2 valores, ó, quero multiplicar esse e a célula C7. Fecha o parênteses e dá o Enter, ele vai fazer a multiplicação dos 2 valores, certo? Eu não tenho valores dentro de planilha, eu tenho valores avulsos, professora, como é que eu faço? Eu quero somar 1 mais 2 mais 3 mais 4, tudo bem. Inicia com sinal de igual, vem aqui, ó, 1 mais 2 mais, sei lá, mais 10 mais 20. Dá o Enter e ele soma para você também, isso daí. Então não precisa também, quando são valores assim, vocês podem colocar só os operadores e somar. Quero diminuir, igual 1 menos 2 menos 3 menos 10 menos 5. 5. Dá o Enter. Ele também vai fazer a subtração para vocês, certo? Quero multiplicar 23 vezes, ó, o sinal de multiplicação no Excel é o asterisco, não é o X. Se eu colocar o X, ele vai entender que é simplesmente uma letra. Então, precisa ser a multiplicação é o asterisco. Então, 23 vezes 2, dá OK, e ele achou o resultado 46. Quero dividir, sinal de igual, 23 dividido por 3. Sinal de divisão é a barra, certo? Toda vez que for dividir, é a barra. Dá o Enter e ele fez a divisão, achou o resultado 7,6. Certo, pessoal? Então, essa foi um aparato básico sobre o Excel. As principais funções e como se acha a média deles. No material de vocês vão encontrar algo complementar a isso, certo? A parte impressa tem o Excel mais complementar, com mais funções, com alguns atalhos. Nós vamos falar agora sobre apresentação de slides, que é também um outro foco, um aplicativo muito utilizado também para apresentação de trabalho, e nós também utilizamos aqui hoje para apresentar a aula com o PowerPoint. Então vamos olhar aqui no nosso, voltando ao nosso apresentação. Deixa eu fechar a nossa planilha aqui. Professor William, alguma pergunta até agora? Alguma dúvida? Na verdade, está tendo bastante interação aqui no chat hoje, né? Legal. Os professores estão participando bastante, estão mandando bastante questionamentos. Alguns estão com um pouquinho de dificuldade na questão da instalação ainda do Calc, né? Mas é normal que isso aconteça. Se você tiver acesso a algum profissional da área de informática aí, leve para ele que ele te dá uma ajuda também, né? Dá um alô aí para todos os professores. A professora Tamila, acho que é Tamila ou Tamila, não, desculpa aí, lá de Espigão do Oeste, pediu para mandar um alô para as coordenadoras dela lá, a Lisete e a Sandra, que foram visitar ela lá na aldeia hoje. Então, que legal. Estão junto com a gente aí também. Então os alunos estão todo mundo ligado lá e na hora do intervalo aí eu quero ver as respostas de vocês também. Participem, mandem as respostas para que vocês possam estar interagindo, beleza? Isso mesmo, pessoal. Então vamos lá ao nosso PowerPoint. Se der tempo, no final da aula, eu vou mostrar para vocês como entrar no site, como baixar o Calc,
certo? Se der tempo a gente faz isso hoje ainda. Então, PowerPoint é um aplicativo visual e gráfico usado principalmente para criar apresentações. Muitos palestrantes, hoje a maioria dos professores que tem essa funcionalidade, essa estrutura, utiliza o PowerPoint para apresentar as suas aulas hoje. Com ele, a gente pode criar, visualizar, mostrar apresentações de slides que combinam texto, formas, imagens, gráficos, animações, tabelas, vídeos e muito mais. Então o PowerPoint ele é uma ferramenta mais visual, mais para apresentação de slides mesmo. Quando você vai apresentar uma aula, fazer um trabalho, apresentar um trabalho. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o PowerPoint, lembrando dessa dica aqui ó, que eu dei também desde a primeira aula, para alternar as janelas do Windows, tecla Alt, Tab, segura o Alt e vai com o Tab passando. Cada clique seu ele vai passar uma tela. Então já tem o PowerPoint aberto, a tela que você quer, solta o Alt e ele vem para cá para vocês, certo? Então vamos lá. Eu vou abrir, como a gente já tá, a nossa aula já é no PowerPoint, eu vou abrir um arquivo novo do PowerPoint. Ele também vai me dar opções de outros designers, outros modelos de slides de apresentação, mas nós vamos pegar uma apresentação em branco mesmo. Pronto, abriu. Então essa é a parte, é a área de trabalho, a tela de função de utilização do PowerPoint. Lembrando, também nós temos o pacote Office 2016, então a gente está bem certinho aqui no nosso instituto. Para quem não tem o pacote Office, o similar ao PowerPoint é o Impress. Impress, com 2 S no final, tá? Também dá para baixar pela internet, assim como o Calc, assim como o similar do Word, no Linux é Write, que é escrever em inglês. Então ele também tem as mesmas funções do Word. Como eu disse, a gente vai mostrar na volta da aula atividade, a gente vai mostrar para vocês essa parte aí. Então, eu vou iniciar a minha apresentação aqui no PowerPoint. Eu tenho que inserir um design aqui na minha guia de acesso rápido. Ele já mostra designs pré-prontos, olha só. Assim como eu vou passando o mouse, ele já mostra uma pré-visualização de como vai ficar a minha apresentação. Então, eu vou escolher esse daqui, ó. Certo? Além disso, eu também posso alternar as cores. Um roxo, um laranjado, enfim, eu posso escolher várias cores para minha apresentação. Então, cliquei aqui. Eu quero ele já me dá a utilização para adicionar um título. Então, vou colocar um título aqui só para a gente testar, certo? Colocar um título chamado Teste. E embaixo vou colocar Cooperativismo. Então, eu criei a página principal da minha apresentação. Quero adicionar mais slides. Como que eu faço? Então, eu venho aqui, ó, clica no slide 1, que está bem aqui, e dá um Enter. Pronto, cliquei o meu segundo slide. Ele também me dá uma pré-formatação do título do meu slide e aqui eu coloco o texto que vou escrever no meu slide. No nosso caso, eu só vou inserir imagens nesse nosso slide, nessa nossa apresentação, e vou mostrar para vocês como fazer animações dentro da apresentação do slide. Dentro daqui da minha pré-visualização de texto, ele me dá as opções, ó, uns atalhos para inserir tabela, inserir gráfico, elementos gráficos de Smart Art. Nesse caso a gente dá para fazer organograma, fluxogramas com esse Smart Art. As imagens, posso inserir imagens online, ele vai abrir a internet para que eu pegue as imagens direto de lá, e inserir vídeos também. Então eu posso não só apresentar imagens, mas também eu posso passar vídeos dentro das minhas apresentações. Nós vamos inserir imagem, então eu vou vir aqui, ó, imagens, ele vai abrir a minha tela do Windows Explorer, lembra? Aquele lugar que ficam as configurações, o armazenamento de todos os arquivos que ficam no computador. Então ele abre o Windows Explorer,
Eu vou clicar na imagem que eu quero escolher e vou inserir. Pronto, inseri a minha imagem. Agora eu vou adicionar uma animação na minha imagem. Venho aqui em animações e eu quero que quando for para a apresentação, ela apareça, por exemplo. Ou esmaeça, que é surgir. Quando eu clico, ele já mostra uma prévia do que ela vai fazer, ó. Surgir. Ele já mostra como essa animação vai fazer com você, ó. Dividir. E assim vai, você escolhe o que você quer utilizar, certo, pessoal? Para deixar a sua apresentação mais interativa. Olha a quantidade de opções que eu tenho para animar as minhas imagens, textos, vídeos, tudo que você inserir dentro da sua apresentação de slide, ele está aqui para vocês, certo? Quando vai apresentar, ele já mostra essa animação. Temos aqui a opção também, ao inicial, bem aqui em cima, ó, pessoal, espero que deem para vocês olhar aí, que eu posso escolher a opção para ele iniciar quando clicar, ou junto com o anterior, que é o slide, e a imagem vem logo em seguida, ou após o anterior, que é o slide, e depois vem a imagem, certo? Isso eu posso também configurar tanto com texto quanto com imagens no PowerPoint. Professor William, alguma consideração? Alguma dúvida? Temos uma pergunta. Que legal. Pergunta lá de Cerejeira, da professora Alexandra, lá da Escola Marechal Rondon. Um abraço para todos aí. Ela perguntou assim, como colocar duas animações ou mais no mesmo slide? Duas animações ou mais no mesmo slide. Mas com a mesma imagem? Não ou sei. mais de uma imagem? Vamos lá, professora, responda aqui. Vamos lá. Bom, eu posso colocar, vamos aqui ao PowerPoint. Se eu tiver uma imagem, eu vou colocar uma animação nela, certo? Mas eu posso inserir outra imagem. Deixa eu inserir uma outra imagem aqui, a mesma imagem. Então eu tenho aqui duas imagens. Eu quero colocar uma animação para essa e uma animação para essa daqui. Não tem problema. Então essa aqui eu vou colocar a animação barras. E essa aqui vai ficar com a forma. E eu vou colocar para elas iniciarem com o anterior. Quando eu pedir para rodar essa apresentação, ó, elas vão rodar as duas juntas, certo? Essa outra eu utilizei para ela sair e aqui foi a entrada. Então, dá sim para a gente fazer duas animações ao mesmo tempo, desde que sejam diferentes, né, pessoal? Outra coisa que a gente tem que observar são as diferenças entre transição de slide e animações. As transições de slides é a transição de um slide para o outro. Então, se eu tenho 10 slides, as transições do slide 1 para o slide 2, como vai ser? Deixa eu colocar aqui uma transição, apagar, e vou colocar essa transição barras. Então, eu coloquei, percebam que criou uma estrelinha aqui do lado esquerdo, ó. Então, tem transição no slide 1 e transição no slide 2. Dentro do slide é que eu coloco as animações. As animações, elas vão vir dentro das imagens, dentro do que está no slide, dentro daquele slide, certo? Transição é para quando vai passar os slides. A animação é para o que vai ficar dentro dos slides. Então, eu tenho esses dois slides e vou colocar agora para apresentar os nossos slides. Ó. Eu coloquei o efeito dele entrar, vou passar para o segundo slide e ele vai trazer a animação que eu criei numa imagem e a animação que eu criei na outra imagem, certo? Esse efeito que ele dá de um slide para o outro é chamado de transição. Os efeitos que dão dentro das imagens ou dos textos nos slides são chamados de animação. Certo, pessoal? Bom, nós vamos agora para a nossa aula atividade. Espero que vocês consigam responder aí as questões que foram dadas.
Quando a gente voltar, a gente continua com ergonomia, que também é um assunto super importante, e as nossas correções, certo? Até lá, pessoal! Olá, estamos de volta na nossa aula de introdução à informática. Vamos voltar ao assunto agora, começar a falar sobre ergonomia. Vamos aos nossos slides, pessoal. É o estudo do homem na relação com o seu trabalho. Então, gente, ergonomia é o estudo do homem na relação com o seu trabalho, os equipamentos e o meio ambiente. O principal objetivo da ergonomia é desenvolver e aplicar técnicas de adaptação do homem, isso homem como ser humano, tá, gente? Homem, mulher, criança, adulto, adolescente, enfim, ao seu trabalho e formas eficientes e seguras de o desempenhar, visando a otimização do bem-estar, isso é muito importante, e, consequentemente, o aumento da produtividade. Eu também posso aumentar essa especificação para que, como o aluno utilize também essa ergonomia, como você vai sentar na hora de estudar, de ler um livro, ao sentar na carteira, como você está sentado na sua carteira agora, hein? Como vocês estão sentados aí nos polos, nas escolas que vocês estão assistindo a aula, hein, professor William? Será que está todo mundo sentado certinho, usando a ergonomia, preocupado com o bem-estar, com a coluna? Professora, se eles não estavam, agora eu tenho certeza que todo mundo se ajeitou na cadeira, deu aquela levantadinha, né? Isso é normal. Quando começa a falar disso, né? Todo mundo já dá aquela, né, aquela plumada, como se diz, né? Mas o que a senhora está falando é muito sério, professora. A questão da forma com que você senta, da forma com que você anda, da forma com que você trabalha. Nós que trabalhamos com informática, por exemplo, nós tendemos a trabalhar muitas e muitas horas no computador, né? Então isso faz com que desenvolva, né, patologias que são irreversíveis, né? Então, na verdade, são doenças que elas não têm como voltar atrás. Uma vez adquirida, ela vai te acompanhar para o resto da vida. Então, é muito interessante que você faça alongamentos, que você faça de 2 em 2 horas, você levante, dê uma voltinha e volte a trabalhar, é importante isso, né? Vai dar aquela voltinha longa, né, professora? Aí não volta mais. Aí não volta mais. A estudar também. Estudar, quando você está estudando, né? Pode observar, quando você passa muitas horas estudando, começa a doer as costas, começa a doer o braço. Aí algumas pessoas, eu uso o computador e as vistas, né? Começa a doer, porque você está muito próximo da tela, ou a claridade da tela do teu computador, ela está muito forte. Então existe como você regular isso, fazendo com que ela minimize essa claridade. É muito importante que você tome cuidado nisso agora, porque hoje pode não doer, mas daqui a um tempo você vai adquirir essas patologias, né? Então tome cuidado com isso daí. Verdade. Quando a gente tem 15, 18 anos, não sente nada, né? Não, tá tudo bem, eu sento de qualquer jeito. Aí quando passa aí dos 30, 40, aí vem a resposta de tudo aquilo que a gente fez no passado. Então, vamos começar a se cuidar desde já, certo, pessoal? Na hora de estudar, na hora de ler um livro ou de sentar próximo ao computador, eu vou dar algumas dicas de como sentar, qual a distância correta para utilizar o computador, como as posições que a gente tem que fazer, alongamentos que a gente tem que fazer, agora aqui nos nossos slides. Vamos lá. A ergonomia está relacionada em 3 pilares importantes. Isso é muito importante, hein, pessoal? Anotem. Anotem. Os 3 pilares: a segurança no ambiente de trabalho, a eficiência nos processos em que o ser humano aplica e as tecnologias
estão envolvidos e ao conforto e bem-estar. Isso está diretamente ligado à ergonomia, principalmente o conforto e bem-estar. Então não adianta você trabalhar muito tempo sentado, numa cadeira dura, desconfortável, e mesmo assim ainda sentar de forma que vai te prejudicar. Considerando a eficiência dos processos utilizados na ergonomia laboral, seja apropriada para eliminar os riscos que afetam a saúde do trabalhador, pode-se afirmar que o custo-benefício dos métodos ergonômicos utilizados minimiza para as empresas e as despesas com possíveis indenizações quando não há condições adequadas de trabalho, causando aos funcionários algum tipo de incapacidade física que os impossibilite de exercer suas atividades diárias. Então, a gente pode ver muito também, não sei se vocês conhecem pessoas que estão afastadas do trabalho por algum problema na coluna, algum problema no braço ou na mão. Um problema que dá bastante em pessoas que digitam muito é a Lé, né? Chamada Lé, que ela fica nessa posição da mão de tanto digitar. Professores antigamente também tinham muito por escreverem bastante no quadro com o giz, com o pincel, então tinha muito problema de Lé. Esses problemas causados pelo excesso de trabalho, nessas condições de trabalho de horas muito longas. E às vezes você tem que parar um pouco, alongar braço, mão, o que você mais utiliza, né? Dá um intervalo a cada 60 minutos, você tem direito a 10 minutos, dá uma descansada. Eu sei que para professor não é assim, né? A aula vai direto, mas tenta dar um jeitinho e dar uma descansada aí, dá uma dita o material para os alunos ou inventa alguma outra interação na sala de aula, certo? Então vamos lá, dicas de ergonomia. Então, eu coloquei aqui um personagem sentado na cadeira com as rodinhas e percebam a posição que ele está. Olha só a distância do braço dele até a tela do computador. O correto é a distância de um braço, certo? Então quando vocês forem sentar no computador, seja na escola, seja em casa, seja no trabalho, então estendam o braço e a distância do seu braço esticado é a distância que tem que estar a tela do computador dos seus olhos. Outra coisa importante, perceba que tem uma sombra aqui de um computador bem abaixo. Então coloque o computador na altura, deixa eu apagar aqui, na altura dos olhos. Ó, ele colocou um suporte embaixo do monitor para que ele fique mais alto na altura dos olhos. Isso também pode prejudicar não só o pescoço, né, a coluna por você estar olhando muito para baixo, quanto a sua visão por estar muito perto ou sempre com os olhos baixados. Isso é um problema que também pode dar e pode ocasionar lesões graves no futuro. Outra coisa importante é os seus pés precisam estar apoiados no chão. Não fique com os pés abanando em cima ali, não alcança o chão, baixa mais a cadeira ou pega uma cadeira mais baixa, mas os seus pés devem estar apoiados no chão. A coluna também, ó, ela tem que estar no ângulo de 90 graus, sentado sempre no encosto mais para trás da cadeira, apoiado sempre aqui no encosto também traseiro da cadeira, certo? O apoio de mão também é muito importante. Então eu coloquei aqui as dicas enumeradas. Então faça frequentes interrupções de curta duração, para que você não se sinta prejudicado, certo? Use uma superfície de trabalho estável, ou seja, sem salto bandeja de teclado. Como eu mostrei aqui, ó, a bandeja do teclado também, a altura do teclado tem que estar sempre na altura das suas mãos. Não coloque o mouse muito longe também da sua mão, para que seu braço não fique tão esticado e nem tão recolhido. Ele tem que ficar
mediano, também criando o ângulo no seu braço de 90 graus. Nossa, professora, mas é muito detalhe, e como é que toda vez que eu vou sentar eu vou fazer isso? Então faça esses detalhes, essa preocupação são iniciais. Então você vai começar a se preocupar com essa postura, mas é só no começo. Quando você se acostumar a já sentar assim, já se preocupar com a postura, colocando as mãos, como você vai digitar, a distância que vai estar o seu computador, o monitor dos seus olhos, a distância de um braço, como você vai sentar, a postura, enfim, isso vai se tornar um costume. E depois você não vai nem lembrar que está seguindo todos esses passos, porque você já se acostumou. Claro, no começo, tudo é uma questão de disciplina, de prática, mas o resultado que vocês vão ter mais para frente vai ser muito generoso para vocês, certo? Então, vamos lá. Outras dicas de economia são os exercícios que a gente pode fazer nesses intervalos de trabalho, essas pausas rápidas. Uma série de exercícios podem ser realizados para minimizar as dores e o desconforto. Isso para a maioria que trabalha sentado, tá, pessoal? Que trabalha muito tempo aí sentado, digitando, escritório, enfim. Para quem vai trabalhar na parte de cooperativismo, as empresas de cooperativismo dependendo da cooperativa, você passa muito tempo sentado na frente do computador. Então já vamos pensar lá na frente, no futuro. Então nós devemos adotar medidas para evitar danos futuros. A ergonomia é importante não somente para quem trabalha em frente a computadores. Então aqui a gente colocou alguns alongamentos no braço, a coluna, alongar os ombros, o pescoço. Esses movimentos tem que ter no mínimo 20 segundos cada, tá? 20 segundos. Quando você está alongando, nesse caso aqui, das costas, você tem que ficar 20 segundos na posição para a esquerda e 20 segundos na posição para a direita. Aí sim vai alongar a área que você deseja. As mãos também, isso aqui é para prevenir ler, para quem escreve muito ou digita muito. Aqui também para estalar as costas, olha só, muito importante. Esse material, quem tem acesso ao AVA podem olhar, e quem tem a parte do material extra vai estar impresso para vocês visualizarem. Professor, eu sou muito novo, preciso fazer isso? Sim, tá? Você é novo, mas um dia você vai ficar velho. Então, quanto mais a gente alongar desde cedo, a gente vai se prevenindo de certas doenças que podem causar. Outra dica para quem não trabalha só na frente dos computadores, então eu coloquei aqui, quando você vai trabalhar com furadeira ou materiais de serviço, algo mais prático, né? Você vai furar madeira ou outra coisa, você tem que inclinar a superfície de trabalho ao invés do pulso. Então perceba que ele estava fazendo de maneira errada aqui, inicial, né? Ele levantava o braço e o pulso para poder, então ele forçava o pulso para poder furar a madeira. Agora não, ele levanta a madeira, o braço dele está a 90 graus e agora sim executa o trabalho sem riscos e sem causar danos a ele mesmo. Outra coisa aqui é ficar em pé com o peso uniformemente distribuído entre os pés. Quando ficar em pé por longos períodos, descanse um pé sobre um objeto resistente acima da altura do chão e mude as pernas periodicamente. Então, isso aqui também é muito importante, e ele arruma a postura que você nem nota. Quando você está muito tempo em pé, ao invés de ficar apoiando o pé numa perna, em outra, coloque o seu pé acima de um degrauzinho. Certo, professor William? Certíssimo. Não é assim que a gente... Eu tô aqui, o meu pezinho tá aqui em cima, ó.
Eu também Porque eu tô em pé começo, muito tempo. Daqui a pouco eu começo a quebrar, daqui a pouco eu lembro e volto de novo. Olha que legal, tivemos lá em Costa Marques, lá na escola da Cida Silveira, o professor Clilson, os professores de educação física acabaram de estar na sala fazendo atividade com os alunos lá para poder movimentar, alongar. Muito eles, bom, né, pra poder olha despertar a só, que rapaziada. legal. Mas sempre fazem isso? Eu acho que sim, fazem, professores. Responde aí no chat aí. Que legal, Professores, que mandem as legal. respostas respostas também, tá? Mandem as respostas das atividades, já já a gente vai fazer a correção, beleza? Não fizeram isso só porque a aula de hoje era ergonomia não, né, gente? Espero, hein, pessoal? Sigam o exemplo aí de Costa Marques. Vamos aí ampliando para todos os polos. Dá uma paradinha. Não precisa ser professor de educação física para fazer uns alongamentos. Coisa básica, tá, gente? Um alongamento ou outro, junta ali com o professor que está na sala e vamos ativando essas funções, né, professor? Diz que Costa Marques vai, começaram já 2 vezes por semana já, né? Ah, Estão muito bom. vão iniciar aí 2 vezes por semana, então vão estar adotando isso como rotina para eles. E vocês vão perceber que o desempenho vai melhorar. Não só seu, como aluno, como seu professor. Isso vai melhorar para os dois. Podem ter certeza disso. Tá bem? E parabéns aí os alunos, são os estagiários do curso de Educação Física que estão fazendo esse trabalho, né? E que se estenda aí a todas as outras escolas e a todas as outras salas também. Parabéns aí, um abraço aos alunos, os estagiários de Educação Física aí. Vamos lá, mais dicas de ergonomia. Reduzir a necessidade de braços abertos, olha só como está o braço dele. Ó. Use uma superfície maior de trabalho. Então se você, olha a altura da mesa onde está aqui, pegando na perna dele. Então, a mesa tem que estar na altura do quadril, para que você tenha um apoio melhor. E o seu braço sempre no ângulo de 90 graus, para que você não sofra consequências mais para frente, certo? Quem trabalha, sei lá, artesanato, ou mexendo muito tempo com cola, com papel, medindo a parte de desenho, alguma coisa assim que você vai ficar muito tempo em pé e mantendo sempre a postura, né, pessoal? Outro exemplo aqui embaixo, ó, evite dobrar-se sobre o seu trabalho, como ele estava fazendo aqui erradamente, ó. A mesa muito baixa, então ele tinha que se abaixar muito. Isso força totalmente a coluna. No final do dia, coitado, não aguenta nem andar direito, né? Chega em casa todo dolorido, não faz massagem, não faz alongamento e isso vai se acumulando no decorrer da sua vida, certo? Bem, vamos passar para a nossa atividade de sala, a nossa correção das atividades de sala. Vamos para a primeira questão, certo, professor William? Eu coloquei aqui a nossa primeira questão que fala sobre o Excel. Conforme vimos na aula de hoje, escreva o nome ao lado dos ícones do Excel abaixo. Então eu coloquei alguns ícones aqui, ó, que nós vimos. Coloquei até um que nós já vimos em outras aulas, mas que também tem no Excel. Professor William, tem alguma resposta de contribuição então, para a gente? Na verdade, até agora, só a professora Raimunda, lá de Itapuã do Oeste, da Escola Paulo Freire, que mandou algumas respostas. Os professores hoje estão muito empolgados, né, com a aula lá, ou não estão conseguindo mandar as respostas, tá? Só que ela não mandou a resposta da primeira, só da segunda em diante. Mas né? tá bom, eu vou responder. Vamos ver se alguém aqui. manda aqui, ó. Vamos ver se alguém manda. Eu vou responder aqui, enquanto isso, podem mandar as respostas, pessoal, no chat, para que nós façamos essa interação juntos, tá bem? Então eu vou responder aqui para vocês a primeira questão da aula atividade. Então, esse primeiro ícone que nós vimos, que tem, ele estava um pouco diferente no Excel 2016, só não tinha esse Azinho, é o ícone de mesclar e centralizar. O mesclar, ele vai unir várias células e juntar aquele nome, o título que nós fizemos na nossa planilha. Lembram disso? O segundo ícone, ele é o ícone de quê? De quê, professor William? Ah, esse daí é o ícone de moeda, né? Moeda.
né? Moeda de Que todo contabilização. mundo gosta, né, professora? Isso, que a gente transformou lá em real, que pode ser também em dólar, que pode ficar também em euro, enfim, do jeito que a gente quiser, ou o local que a gente tiver, certo? Bom, esse outro ícone aqui, não deu tempo de eu mostrar para vocês no Excel, mas esse ícone é o ícone de autossoma. O que ele faz? Se eu tenho vários valores ao mesmo tempo, por exemplo, eu tenho o valor 10, 20 e 30. Eu seleciono as 3 células que eu quero, seleciono as 3 e clico nesse botão aqui de autossoma. Ele vai somar esses 3 valores. Ele soma esses 3 valores e mostra na outra célula para mim. Professor, será que alguém aí no chat conseguiu responder pelo menos o nosso último ícone? Conseguimos. A aluna Renata, lá de Ji-Paraná, da escola Dona Benta, distrito de Nova Riachuelo. Ela respondeu todas as outras também. Mesclar e centralizar, formato de número de contabilização, Isso. soma e inserir hiperlink. Hiperlink, muito bem. Como que é o nome dela? Renata. Parabéns, Renata, isso mesmo. Inserir hiperlink. Esse ícone de inserir hiperlink, ele se encontra não só no Excel, mas também está no PowerPoint, também está no Word. Todos os aplicativos do pacote Office têm a opção do ícone inserir hiperlink. Tudo bem? Agora, o moeda, o autossoma, esses dois a gente só encontra no Excel, certo, pessoal? Agora, o mesclar, esse ícone de mesclar também a gente encontra tanto no Word, quanto no Excel e quanto no PowerPoint. Professor William, mais alguma resposta? Temos sim, a professora Alexandra lá da Escola Marechal Rondon, Columbiara, Cerejeiras, também respondeu a última como hiperlink. Muito bem, pessoal, é isso aí. Eu quero essa participação de vocês, tragam as respostas de vocês, venham, contribuam, que a gente vai falar o nome de todo mundo aqui, tá bem? Todo mundo que a gente conseguir falar. E agora está chovendo resposta, professora. Vamos para a segunda questão agora. É possível incluir áudio nas apresentações do PowerPoint? Essa é muito fácil, né, professor William? Uhum. Essa estava muito fácil. Muito fácil. Tenho certeza que todo mundo acertou. Acertou. Então, respondendo aqui, está caindo respostas, né? A primeira que respondeu foi os alunos da professora Raimunda, lá de Itapuã, da Escola Paulo Freire, e ela respondeu verdadeira. Verdadeiro, muito bem. Aí nós tivemos também a professora Rosimar, Kelly, agora está bastante aqui, todos eles responderam verdadeiro, mas todos acertaram. E responderam certo. Parabéns a todos que responderam, que estão enviando suas respostas. É possível sim incluir áudio nas apresentações do PowerPoint. Inclusive áudio, vídeo, imagens e tudo mais que a gente precisar, certo? Então, é verdadeira a questão número 2. Número 3, as transições, olha só, transições, eu falei bem isso daí, são efeitos aplicados quando os slides vão passar de um para o outro. Essa também está bem fácil, hein, professor? Tenho certeza que responderam corretamente. Tem questão aí? Tem respostas, aliás? Temos também resposta, né? Tem professor lá que está, meus alunos são demais, né? Bem legal. A professora Raimunda, os alunos da professora Raimunda lá, eles responderam falso, professora. Falso. Resposta 3F. As transições são efeitos aplicados quando os slides vão passar de um para o outro. Sim, é verdadeiro, tá? As transições, ele vai transitar para outro slide. Então, quando vai passar do slide 1 para o slide 2 ou o slide 3, ele vai transitar. São as transições, ele vai mudar de slide, certo? Então, ele vai fazer a transição. Tudo que for passar um para um outro
são os efeitos de transição que ele tem. Agora, as animações, sim, são quando a animação fica dentro do slide. Ele anima dentro do slide. Transição quando vai passar de um para o outro. Então, essa questão 3 seria verdadeira. Os alunos lá da Escola Bandeirantes, né, de Nova Califórnia, Extrema, responderam verdadeiro. Os alunos lá da Américo Brasiliense de Almeida, lá do distrito de Migrantinópolis, Rolim de Moura, também responderam verdadeiro a 3. Muito bem, parabéns, está corretíssimo aí, pessoal. Questão número 4, vamos lá. Descreva os 3 pilares da ergonomia. Esse aí eu frisei bem, até destaquei bastante nos nossos slides ali para que vocês vissem. Então, descreva os 3 pilares de ergonomia. Tem alguma resposta, professor? Tem um monte, professora. A senhora pode escolher. Lá. Temos os alunos da professora Josileide, lá da Escola Dona Benta, de Novo Riachuelo, de Paraná, respondeu a questão 4 seguinte. A segurança, é pela aluna Renata também, tá? Isso. A segurança no ambiente de trabalho, a eficiência nos processos em que o ser humano e as tecnologias envolvidas e ao contorno do bem-estar. Muito bem, parabéns, Renata, mais uma vez acertando, resposta corretíssima, tá com exatidão aí essa questão número 4. Questão número 5, quais são os benefícios que a ergonomia pode proporcionar ao ser humano? Então, eu falei bem também isso daí, para que vocês entendam a importância de se preocupar com a ergonomia durante o seu estudo, durante o seu trabalho. Professor William, temos alguma colaboração aí? Alguma contribuição? Bastante. Só falar, os alunos da professora Raimunda, lá de Itapuã, responderam a 4ª também. Segurança, eficiência e conforto. Tá? Muito só bem. para registrar. Resumindo, resumiram e mandaram. E também responderam, ergonomia consiste no conjunto de disciplinas que estuda a organização do trabalho, no qual existem interações entre seres humanos e máquina. Muito bem, bem explicado também. E a preocupação maior da ergonomia é com o bem-estar no trabalho. E eu estou ali criando um anexo de ergonomia ao estudo também, não só no trabalho, mas no estudo e no seu dia a dia, né? Tudo que você fizer, qualquer coisa que você for andar, sentar, então pensem sempre no bem-estar de vocês. Ah, mas eu fico à vontade quando eu sento mais largado, professor. Tudo bem, você se sente à vontade, mas você está prejudicando o seu próprio corpo e que ele vai dar a resposta no futuro, né, pessoal? Tem que lembrar bem disso daí. Eu prometi para vocês que ia mostrar sobre o download do LibreOffice lá no site e eu vou cumprir, tá? Tá aqui. Vamos lá, aqui pro Google, eu abri aqui o navegador. Então, vocês vão fazer do jeito que eu vou fazer agora, quando precisarem baixar o Calc, o Writer ou o Impress, que são os similares ao Office que a gente está utilizando. Tá? Então, eu vou digitar aqui, ó, LibreOffice, e ele já vai mostrar para mim. Vou na opção aqui, ó, LibreOffice Download. Na primeira opção, ele já vai mostrar, ó, isso aqui é um link. Lembra que nós vimos o link? Então, vou clicar e ele já vai me direcionar à página que eu quero fazer o download. Então, aqui ele tem, ó, o LibreOffice 5.2.0, que é a nova versão do pacote. Quando vocês clicarem aqui, ó, baixar a versão 5.2, ele já vai vir com todo o pacote LibreOffice, certo? Vai vir já com o Calc, o Write e com o Impress. Ele já vai vir os 3. Não tem problema de software privado, não precisa pagar, é tudo free, é tudo software livre, tá bem, pessoal? Então não se preocupe com relação à pirataria, essas coisas. Podem baixar que é legal, esse site é legal. Professor William, considerações finais? Alguma resposta ainda? Algum comentário? Temos, só a aluna Edileuza também respondeu correto, né? O aluno
Gideon também, né? O professor disse assim, uhul, meu aluno Gideon é nota 1000, né? Então eles estão bem empolgados lá com a resposta, isso é muito bom. Muito né? bom então, mesmo. continuem sempre assim, sempre estudando, sempre buscando estar participando, estar respondendo, né? Todas as escolas aí estão de parabéns, todos os professores estão de parabéns. As respostas surgindo bastante, hoje demorou um pouquinho mais, mas na próxima aula... Chegou. Né? Na próxima aula a gente sabe que vai vir com mais agilidade, né? Eu aproveitar, mandar os abraços, né? Rapidinho, professora, para a escola da CI, lá para o CRED Espigão do Oeste, para a Tâmila, para a Lisete, para a Sandra, os professores Kelly, Clilson, Raimunda, Josileide, o Alexandre, a Rosimar, né? Todos os professores aí e os seus alunos, né? Então a gente vai falar o nome de todos, senão a gente vai passar uma semana falando o nome de todo mundo, mas um abraço a todos, né? Até a próxima aula aí. E pessoal, estudem, porque a próxima aula é revisão e em seguida teremos a prova. Estudem, porque já estamos na reta final, tá bem? Então até a próxima aula, até a nossa revisão. Mais alguma consideração, professor? Temos sim. O professor Renato também, lá de Jaru, um abraço para os alunos dele lá. Quase que eu deixo escapar aqui, mas ainda deu tempo. Então, professor Renato, um abraço. Tchau, tchau. Até a próxima aula.